Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar do fundo Urca Prime, código de negociação URPR11. É um fundo de CRIs, porém que atua num segmento bastante definido, que são as operações de desenvolvimento, principalmente aquelas de loteamento. E esse fundo está fazendo agora a sua quarta emissão de cotas, buscando dobrar o seu tamanho. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar ou um pedacinho do código ou do nome dele. A gente vai ver que o fundo tem aí de tempo de bolsa praticamente um ano, né? Ele é de agosto de 2020, a gente está gravando esse vídeo em julho de 2021. Ele é do segmento de recebíveis imobiliários, né? Um fundo de CRIs, porém todos esses CRIs ligados a loteamentos, desenvolvimento e coisas do tipo. O gestor é a Urca, esse é o único fundo da Urca listado em bolsa nesse momento. Ele já faz parte do IFIX, apesar de ser um fundo relativamente novo, ele já tem liquidez para poder fazer parte do IFIX, porém como é um fundo ainda pequeno, a representação no IFIX é pequena, porque aqui tem a ver com o valor de mercado do fundo. Então ele hoje representa 0,22% do índice. E o administrador é o pessoal da Vortex. Se a gente olhar aqui as cotações, a gente vai ver que ele nasceu na base de R$100, como é o normal desse mercado. Ele já começa, na verdade, sendo negociado já com um pouquinho acima de R$100, fica nessa base até ali outubro, finzinho de outubro de 2020, quando ele dá uma acelerada, vai lá buscar os 140 já no final de novembro, recua um pouquinho ali para próximo de 130, volta para 140, cai para 130 e desde então fica girando aqui nesse patamar então, entre 125 e 130 reais. Claro, tem algumas quedas grandes aqui quando o fundo divulga nova emissão de cotas, né? Ele está agora na sua quarta emissão, mas vem mantendo esse patamar. Hoje, no momento que a gente grava esse vídeo, o fundo cotado em R$ 122,01. Vamos dar uma olhada aqui então agora no histórico de dividendos. A gente vai ver que o último rendimento que ele divulgou foi de R$ 2,40 por cota, o que em relação ao preço atual dá um dividend yield de quase 2%, né? 1,97%. Se a gente olhar em 12 meses, ele distribuiu R$ 24,46, o que dá um dividend yield de 20% ao ano, bem acima da média do mercado como um todo. Olhando o histórico aqui, claro, no começo a distribuição um pouco menor, até porque o fundo ainda estava fazendo alocações e tudo mais, mas basicamente desde aqui de setembro para outubro, próximo aí ou acima dos R$2. Só um mês aqui com 1,19, mas fora isso, sempre em R$2 ou acima. Vamos dar uma olhada aqui no valor patrimonial. A gente vai ver que o valor patrimonial da cota está em R$ 99,04, como o preço da cota está em R$ 122,01, então ele está sendo negociado com um ágio de 23%, uma relação PVP de 1,23. Enquanto o valor patrimonial do fundo está em 164 milhões, o valor de mercado um pouquinho acima de 202 milhões. E se a gente olhar o histórico dele como um todo, a gente vai ver que o valor patrimonial sempre foi mantido ali ao redor dos R$100, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas o valor de mercado sempre bastante acima disso. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver, claro, nesse período aqui o fundo ainda não era negociado em bolsa, então a gente não tem a relação de preço sobre o valor patrimonial, já que não tem preço, né? Mas basicamente desde que ele foi para a bolsa, ele em todos os meses, o fechamento de todos os meses, ele sempre negociou com ágio, com prêmio, e prêmio normalmente acima de 20%. Então, esse parâmetro hoje de prêmio de 23%, na verdade está dentro da média, um pouquinho abaixo da média
mais recente do fundo. Vamos dar uma olhada aqui na quantidade de cotistas. Hoje o fundo tem um pouquinho mais de 10 mil cotistas, 10.800 cotistas. Se a gente pegar o histórico dele como um todo, claro, aqui no momento que ele ainda não estava em bolsa, né, a gente vê 4, 5, 7 cotistas, um fundo ainda fechado só a grandes investidores, clientes da própria casa, coisas desse tipo. Às vezes até dinheiro dos próprios sócios, muitas vezes. E desde então, aí ele começa a ter vida de bolsa e aí sim ele começa a crescer. Claro que no início ainda muitos poucos negócios, né? Então, muitos poucos cotistas também. 200 cotistas, 900, 1.000, e a gente vê que ele vai crescendo de uma forma razoavelmente orgânica. E agora, nesse último levantamento, base de junho, ele passa o patamar de 10 mil investidores. Aqui na liquidez, a gente vai ver que neste mês de julho, a liquidez está bem alta, acima de 5 milhões por dia, no momento que a gente grava esse vídeo. Junho já foi uma liquidez menor, mas mesmo assim muito, muito alta. De 1.700.000 por dia. A gente pode ver aqui, claro, o fundo, como eu comentei no começo, né, poucos negócios inicialmente, né, a gente vê em agosto inteiro foram apenas 75 negócios. Isso vai crescendo. Hoje a gente tem, em julho, num mês que ainda nem terminou, 52 mil negócios. Vamos dar uma olhada aqui para a gente tentar pegar uma média. A gente vê que praticamente desde a virada do ano, desde o comecinho de janeiro, né, uma média aí de 1 milhão ou mais por dia negociado. Se a gente olhar a quantidade de negócios, a gente vê 14, 17, 30, 20 mil negócios por mês. Então, é uma média aí próxima ou até acima de 1.000 negócios por dia. Então, uma liquidez muito tranquila, mesmo quem de repente vai montar uma posição um pouquinho maior, tende a não ter dificuldade nem de entrar, nem de sair desse fundo, enquanto ele mantiver esse patamar de negociações. Vamos dar uma olhada aqui então no último relatório dele. O relatório divulgado agora em 23 de julho, com as operações, claro, relativas a junho, o último mês fechado. Aqui ele coloca alguns números, né, como patrimônio, que a gente já tinha visto, número de cotas, que a gente viu ali na parte do valor patrimonial. A taxa de administração é de 0,25% ao ano, com o mínimo de R$15 mil por mês. A taxa de gestão é de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. E a taxa de performance é de 20% daquilo que exceder o benchmark de IPCA mais 7% ao ano. Aqui ele comenta que todas as carteiras seguem performando com arrecadação dentro do esperado. Comenta aqui que algumas operações tiveram um aumento do ritmo de vendas. Um empreendimento aqui comenta sobre o ritmo de obras e com o ritmo de vendas está acima até do esperado. Então estão pensando em estruturar uma nova operação de crédito para poder capturar mais recebíveis dessa operação, não só agora nessa etapa inicial, mas também em outras fases do empreendimento, certo? Ele comenta que algumas operações tiveram a troca do indexador do IGPM para o IPCA. Isso a gente vem vendo não só no mercado de CRIs, mas até no mercado de locação também. E aqui esse fundo não é diferente. E ele comenta de algumas operações feitas no modelo True Sale, ou seja, onde não há coobrigação do cedente. Então, o fundo corre todo o risco de crédito com a garantia do imóvel do tomador. Então, é uma operação que é naturalmente mais arriscada, porque você não tem ali o construtor, o loteador como
um fiador, né, um coobrigado. Se houver uma inadimplência, o fundo vai ter que exercer a cobrança diretamente sobre o devedor, eventualmente tendo que colocar o lote ali ou o imóvel em leilão e ter que fazer essa operação ali diretamente. Muitos CRIs que não tem o true sale, que é o que a gente basicamente tem no mercado, o loteador acaba sendo responsável por esse tipo de cobrança, ou se um ativo, né, um contrato ficar inadimplente mais do que X dias, o CRI pode devolver esse contrato para o loteador, e o loteador tem que colocar outro contrato não inadimplido no contrato, né, na estruturação do CRI. Então é uma operação que sim exige uma garantia bem mais criteriosa, como o próprio pessoal da Urca bota aqui. E eles têm o objetivo de ter de 10 a 20% da carteira do fundo em operações true sale, que claro, como são operações que têm um risco estruturalmente maior, vão ter também uma rentabilidade maior. Aqui ele comenta que já estão em negociação, né, com o pipeline de investimentos do dinheiro que ele vai captar nessa próxima oferta, uma oferta que está buscando aí dobrar o tamanho do fundo, dobrar a quantidade de cotas. Então, o pessoal da gestão já está se organizando para negociar e já deixar essas operações já ir mais na agulha, para o dinheiro não ficar muito tempo parado. Aqui a gente vê então o relatório, né, da parte das finanças, né? Então, as receitas do fundo, as despesas, o resultado líquido, e o fundo ele distribui todo esse resultado mensalmente. Por isso a gente vai ver algumas variações, apesar que têm sido relativamente pequenas, mas no caso de um pré-pagamento, alguma coisa assim, pode ter um valor a mais sendo distribuído, ou alguma coisa assim. Ele apenas fez uma reserva de lucros aqui de maio para junho. Ele explica aqui embaixo melhor, porque parte dos recursos que vieram aqui foram de empreendimentos que o fundo tinha comprado com recursos da emissão anterior, da terceira emissão de cotas, e essa emissão ainda não estava encerrada. Então, aqueles investidores que seriam as fontes para aquele recurso não receberiam ainda, porque ainda estava como recibo, né, e não como cota integralizada. Então, para poder não gerar essa assimetria, ele reteve uma parte do lucro para pagar no mês seguinte, só para dar essa justiça, digamos assim, entre os cotistas. Aqui estão então os CRIs em carteira, os estados aqui marcados aonde o fundo atua. Aqui está a explicação, a taxa de cada um deles. Aqui está melhor explicado nessa tabela. Então, o nome do ativo, o estado, a cidade, quem é o emissor. Todos os fundos são com essa securitizadora Travessia, que trabalha em parceria com o pessoal da Urca. Isso não está em regulamento, mas é uma parte clara da estratégia da Urca ter a equipe muito azeitada. Então, quando você concentra num emissor, você facilita o intercâmbio de informações. Então, isso é parte da estratégia do fundo. Aqui está a taxa, a gente vê taxas bem acima da média, até porque também são regiões um pouco menos óbvias, então é natural ter uma taxa maior. O valor que o fundo tem investido naquela operação, o quanto aquilo representa no patrimônio do fundo, a gente vê que tem 3 operações aqui mais significativas, né? Uma com 27,7% em Rondônia, a gente vê uma com 15,7% em Bauru, São Paulo, e 16% em Itapetininga. São as 3 operações maiores. Aqui está o vencimento, o loan to value, que é a relação entre o saldo devedor do CRI e as garantias dele. Então a gente vê uma média de 46,7, então as garantias na média são o dobro do valor dos empréstimos.
Aqui o avanço das obras desses loteamentos, dessas operações, a gente tem 2 operações já concluídas e outras aqui já próximas de concluir, outras em estágio mais inicial. O histórico o percentual de vendas, né, das unidades vendidas, a gente vê um aqui que já teve todas as unidades vendidas, os outros com percentuais inferiores. Não obrigatoriamente a gente vai ver sempre vendas crescentes, a gente pode ter algum distrato que pode reduzir aquela venda. Então, isso aqui pode dar alguma flutuada. O ideal é que a gente sempre veja ele, mesmo que num mês ou outro tenha um recuo, que no contingente geral isso aqui venha crescendo. O percentual de inadimplência, a gente tem operações aqui sem nenhuma inadimplência ou com inadimplências muito baixas. Algumas com inadimplência já um pouco mais sensível aqui, por exemplo, 12%. Mas, pelo que a gente pôde apurar na própria estruturação de algumas dessas operações, a operação já foi feita tendo um conforto de aguentar inadimplências, em alguns casos de até 30%, sem que isso gere dificuldade para o fundo ter os recebimentos e tudo mais. Então, claro que cada operação pode ter um desenho diferente, mas até o momento tudo dentro do esperado. E aqui a razão de PMT é as parcelas que entram desses lotes, as parcelas que entram desses devedores, representam quanto por cento da parcela do CRI. Então, por exemplo, nesse aqui, que inclusive é o que tem a inadimplência mais alta, diga-se de passagem, é o que tem a relação de PMT mais confortável, ou seja, o que entra de parcela dos lotes é 4 vezes o que o CRI tem para poder pagar de parcela. Então, naturalmente mostra que é uma operação que pode resistir a uma inadimplência ainda muito maior sem comprometer o recebimento do CRI. E a média está acima de 200%, então, na média, os loteamentos aqui, as operações estão recebendo o dobro de parcela do que tem a pagar de CRI. Claro que uma não compensa a outra, mas a gente pode ter uma temperatura geral aqui. Aqui, a distribuição por estado, o maior é São Paulo, com 40%, vamos arredondar, e a gente vê a distribuição aqui em outros estados, destaque para Rondônia, com quase 30%, né, aquela operação que a gente viu aqui em Ariquemes. Um indexador, metade PCA, metade GPM, em fatias praticamente iguais. A boa parte do IGPM aqui é sem variação negativa, então caso o IGPM dê negativo, a taxa de juros não fica negativa na operação, e uma pequena fatia aqui podendo assumir variação negativa do IGPM caso aconteça. O loan to value, a gente vê aqui, né, que a gente tem como é que está a composição, essa base aqui do loan to value, a gente vê que tem 35% que tem loan to value acima de 50% e 65% é entre 25% e 50%. Aqui mostra que alguma coisa da liquidez, preço de fechamento. Aqui tem então o descritivo de cada uma dessas operações. Você pode até clicar no link aqui para ver o site de vendas desse loteamento, ter uma noção melhor das fotos, do andamento das obras e tudo mais. Então, basicamente, são todos loteamentos, existe apenas uma operação de desenvolvimento vertical, que é em Ubatuba. Aqui é o valor geral de vendas, o valor total dos terrenos, ou no caso do desenvolvimento das unidades residenciais. Qual é a taxa? Todos são com pagamento mensal. E aqui é o valor subscrito pelo fundo. Quais são as garantias? Então a gente vai ver naturalmente operações que vão ter um pouco mais de garantia, outras um pouco menos. E aqui algumas, mostrando aqui algumas informações das vendas, das obras, do lastro da operação, se o valor já foi totalmente integralizado ou não. Então a gente vê que em alguns casos o fundo ainda não desembolsou o total previsto. Isso às vezes pode acontecer porque ainda não saíram todas as vendas esperadas. Então conforme as vendas forem saindo, né, o comprador vai pagar aquele loteamento em 15 anos, aí o fundo vai e compra isso, né, ele subscreve ao CRI, ele integraliza ao CRI e
indiretamente ele compra esse contrato desse financiamento daquele empreendedor. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Sobre a oferta, ela é exclusiva para quem já é cotista do fundo, não será uma oferta aberta ao mercado. O direito de preferência deve ser exercido até o dia 5 de agosto, onde o cotista tem o direito de dobrar a sua posição. Então, se você já tem 10 cotas, você tem o direito de subscrever novas 10 cotas pelo preço de R$ 102,00, que é o preço da oferta. E vai ser dado depois o segundo direito de preferência, que é o chamado direito de sobras, onde você pode subscrever qualquer valor adicional. Tá? Esse período ele é um bocado mais estreito, do dia 12 ao 17 de agosto, são 5 dias, mas na verdade são apenas 3 dias úteis, porque pegam sábado e domingo, então é importante estar bem atento a esse calendário. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!